7º Seminário Internacional, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tudo ok? Mesmo? Então tá bom. É uma honra muito grande estar aqui mediando, então, os trabalhos tão importantes, então, apresentados por vocês, né? E aí, então, eu passo a palavra para a presidente Maíra Rodrigues, então, da Costa Teixeira Brás, né? Que é aqui da Universidade de Lisboa, e que aqui tem um resumo sobre direitos invisíveis à proteção laboral da gestante por substituição aí em Portugal. Fica concedido, então, o tempo nosso aí, do nosso regimento, por gentileza. Doutor, acho que o doutor Frederico gostaria de falar que ele chegou na Sim. sala. Então tá. Ô, doutor Frederico, por gentileza. Eu estava aguardando, na verdade, porque havia outra colega que estava conduzindo, eu tive que me retirar. Aí eu voltei e agora já o encontrei, Excelência. Muito bom a sua presença. É só um impasse aqui, doutor Frederico. Muito obrigado essa companhia, prazerosa. Mas eu vi que já começa agora, né? Começa nesse momento. Obrigado. Tá. Então tá. Muito obrigado. Então vamos lá, Maia. Se apresentar, por gentileza. Então, com licença, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade para eu poder participar de mais um evento organizado pelo Iberojur. É uma honra participar dessa mesa moderadora junto com o senhor professor doutor José Saraiva e junto com o senhor professor doutor Frederico Oliveira. Eu, como acadêmica estudiosa do direito, tenho uma grande oportunidade neste momento de crescimento educacional, profissional e pessoal. Bom, eu vou falar sobre os direitos invisíveis da proteção laboral da gestante por substituição em Portugal. Em Portugal, na verdade, a gestante por substituição é a barriga de aluguel. Em Portugal, isso tem uma lei, está legislado. Existe a possibilidade da mulher ser uma barriga de aluguel. A grande temática e a grande pergunta central desse tema é como é que a mulher, a gestante por substituição, se ela tem os mesmos direitos laborais de qualquer trabalhadora grávida, mesmo sem pretensões de se tornar mãe, porque mãe considera-se somente após o nascimento do feto. Mas em Portugal, como eu disse, existe a legislação, que é o número 25/2016, sobre a procriação medicamente assistida. Essa prática, na verdade, é uma prática excepcional, que só pode ser admitida quando existe a ausência do útero na mulher ou então uma lesão grave que impeça a gravidez. O procedimento deve ser também aprovado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, o CNPMA, e deve ser gratuito, com um contrato escrito e validado judicialmente. Sem o contrato, sendo um contrato não gratuito, o contrato oneroso, ele é inválido e não pode ser praticado. Tá? Entretanto, apesar do Código do Trabalho existir a proteção da gestante, ele não prevê nenhum e não regulamenta nenhum direito laboral para a gestante substituta. Então, ele protege a trabalhadora grávida, da mesma maneira que o Brasil, até um pouco mais, mas ela não distingue se será ou não a futura mãe legal dessa criança. No entanto, em 2018, o Tribunal Constitucional, o artigo 225/2018, ele declarou a inconstitucionalidade de vários artigos da Lei 25/2016, e um deles foi, inclusive, com relação ao direito ao arrependimento da mulher, da gestante por substituição. E o tribunal destacou ainda que o contrato não podia ser vinculante de uma forma absoluta à gestante por violar os princípios da dignidade da pessoa humana e autonomia reprodutiva. Esse acórdão, ele levou à suspensão da prática da gestação por substituição até 2021, quando foi regulamentada pela Lei 90/2021, impondo novos requisitos. No entanto, não se trouxe acerca das questões laborais e continuaram os direitos invisíveis com relação à gestante por substituição. E, embora a gestante por substituição, ela esteja biologicamente grávida, enfrente todos os riscos e limitações físicas da gestação, que nós mulheres sabemos que existem muitos riscos, será que ela fica-se a pergunta, será que ela tem direito a ter a licença, a baixa, que chama em Portugal, por uma gestação de alto risco, como existe no Código, como está previsto no Código do Trabalho, nos artigos 53 e 63 do Código do Trabalho português, e com relação à licença parental inicial, que é obrigatório em Portugal, logo após o parto, ter 42 dias após o parto em não trabalhar, em ficar afastada do trabalho em razão do nascimento do bebê. Se ela tem ou não, se ela faz jus a esse direito ou não. Já na conclusão do meu trabalho,
né, do meu resumo, conclui-se que há um vazio normativo quanto à proteção laboral da gestante de substituição. Apesar de estar abrangida pela generalidade das proteções à maternidade, a ausência de regulamentação específica fragiliza os seus direitos e pode gerar discriminação indireta. Urge uma intervenção legislativa que clarifique os direitos laborais da gestante substituta, assegurando o princípio da igualdade e a proteção da dignidade no trabalho. Era isso que eu tinha para trazer, e eu agradeço muito, e agradeço também aos colegas por ter oportunidade para que eu possa agora encerrar. E, enfim, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Maíra, inclusive pela precisão em relação ao tempo, tá? Muito obrigado pela sua apresentação. Professor, podemos passar pelo próximo, né? Professor Frederico, depois a gente abre o tempo. Sem Pode? dúvida, sem dúvida. Tá bom, e eu penso aqui, quero cumprimentar mais uma vez a professora Roberta, né? Ingrid Paul, e também parece que a Daniele Weber também está aí, inclusive do quinto trabalho, né? Que também apresenta um quinto trabalho. Vocês vão apresentar os dois ou não apresentar um de cada vez? Nós vamos apresentar os dois, aí 5 minutos para cada, porque aí a gente já termina com isso. Fica mais fácil. Mais uma vez, até porque muito eles obrigado. se relacionam. Tá certo. Muito obrigado pela sua compreensão, né, pela inversão da aula. E também para a Daniela. Pois não, então, fica concedido uma boa tarde a todos e boa noite, né, para quem não está no fuso do Brasil. Eu sou a doutora Roberta, este trabalho relacionado ao compliance e ESG no cooperativismo foi escrito em coautoria com a doutora Daniela e a doutora Rejane King. Essa pesquisa ela foi impulsionada, né, pela relevância das práticas de ESG que a gente vê no mercado atual e que estão fazendo aí com que as sociedades, de uma maneira geral, né, sociedades empresárias, adotem estratégias, né, que garantam aí a transparência, a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental. E aí, né, neste contexto, os programas de compliance, eles surgem como um mecanismo que a gente vê, né, como um mecanismo essencial para assegurar a conformidade legal, assegurar a ética dessas organizações, né, e promover as boas práticas de governança e prevenir os riscos regulatórios. Então, esse estudo ele tem como objetivo examinar o papel do compliance, né, na promoção dessas iniciativas de ESG dentro das cooperativas, que é um modelo que a gente trabalha bastante aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós somos da SCOP, da Escola Superior do Cooperativismo. E esse trabalho ele analisa, né, ele é um estudo de caso, ele analisa 2 casos de sucesso em 2 cooperativas gaúchas, que é a Coperciclo e também me fugiu a palavra agora, a Cressol, né, uma financeira e uma no âmbito da reciclagem. Então, ele analisa essas 2 cooperativas, esses 2 cases de sucesso dentro dessas cooperativas, na implementação, né, desses programas de compliance aí, alinhados aí aos objetivos de sustentabilidade. Então, né, o nosso programa de pesquisa ele procura responder a uma indagação que seria de que forma os programas de compliance eles podem contribuir para a implementação efetiva, né, dos princípios de ESG nas cooperativas, assegurando a conformidade legal e ética. A nossa metodologia ela tem um enfoque qualitativo, baseado na revisão bibliográfica, né, e análise dos estudos de casos, e um método exploratório também, né, que foi utilizado aí para que a gente compreenda essa relação entre o compliance e o ESG no cooperativismo. Os estudos de caso eles vão ser analisados sob uma perspectiva de gestão de riscos, né, para verificar a questão da sustentabilidade e dos impactos socioeconômicos. E, né, algumas conclusões, enfim, ainda que, né, parciais, vem no sentido de que quando a gente implementa esses programas de compliance, principalmente dentro do setor cooperativo, né, que tem esse foco, né, de solidariedade, enfim, acaba garantindo, né, essa conformidade regulatória, a transparência, a responsabilidade social, e a gente acaba se alinhando às diretrizes de ESG. Então, o compliance, né, e a conformidade regulatória, ela anda, né, de mãos dadas aí com as questões relacionadas à ESG. A gente observou, então, aqui que o estudo ele é importante para que a gente entenda, né, essa importância da interação entre o compliance e o ESG no cooperativismo. Eu vou passar a palavra para a professora Daniele Weber agora. Dani, por favor. Obrigado, doutor Roberto. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês de mais um evento, né, promovido pelo Iberojur, agora com a Universidade de Santa Catarina. E então, complementando o que a professora Roberta expôs, e lembrando também que esses 2 artigos, eles são frutos de 2 pesquisas que a gente coordena na SCOP, numa faculdade aqui no Rio Grande do Sul,
e faz parte de um projeto maior, né, que a gente vem organizando. E aí a professora Roberta, num primeiro momento, ela coordena essa parte mais de compliance e eu, no meu projeto, então, acabo encabeçando essa ideia mais voltada para o ESG. Então, neste segundo momento de pesquisa, que é justamente como aborda, né, essa proposta de artigo, ele é intitulado Desvelando os Elementos do ESG e a Economia Circular no Sistema Cooperativista, por uma transição sustentável. Então, a ideia é justamente a gente conseguir analisar dentro do âmbito das cooperativas, do sistema cooperativista, que aqui no Brasil, né, talvez para as pessoas que moram fora, o sistema cooperativista não seja tão representativo, mas aqui no Brasil, e em especial no Rio Grande do Sul, é um sistema que tem mostrado um crescimento muito grande, e assim como qualquer sistema maior, né, que vem se desenvolvendo de uma forma muito positiva, enfrenta novos riscos, né, riscos sociais, ambientais, o que demanda, então, uma governança, né, governança essa que também é organizada a partir do compliance, como a professora Roberta colocou. Então, a ideia é justamente isso, né, analisar qual que é o contexto dessa complexidade que as cooperativas vêm enfrentando, e, além disso, então, realizar esse diálogo entre os princípios da ESG, né, e propor essa transição sustentável para a economia circular. A economia circular, ela vem sendo um assunto muito abordado e demandado pelas cooperativas, uma vez que o sistema cooperativista, a essência dele é muito preocupado e dialoga muito bem, então, com os princípios do ESG. Então, a ideia é justamente isso, né? Fomentar essa transição mais sustentável, né, das cooperativas, propiciando, então, um ambiente com economia circular. Então, isso é um projeto que a gente vem estudando, né, aqui. E justamente também com base, né, nessas metas que no grupo anterior foi também explicado sobre as metas das ODS, né, da ONU, enfim, com fundamento nessas metas, propondo então um ambiente mais sustentável, né? De uma forma bem sucinta, então, o objetivo, né, desse trabalho, a partir do problema de pesquisa, né, de que maneira a economia circular poderia ingressar, né, nesse cenário para trazer de uma forma mais concreta a sustentabilidade nas cooperativas, tendo então como objetivo específico, né, de que maneira então a economia circular poderia fazer esse papel, analisar qual que é o cenário das cooperativas e da economia circular no Brasil e também no cenário internacional, entender o estado da arte, né, da economia circular dentro dessas cooperativas, abordar a intersecção entre os princípios do ESG e economia circular, e de que modo, então, essa transição contribuiria, né, para um sistema muito mais sustentável, observando ainda, obviamente, os objetivos de sustentabilidade do milênio, né? A partir desses objetivos específicos, utilizando o método sistêmico, né, fazendo uma perspectiva metodológica sistêmica, construtivista, buscando a comunicação com outros sistemas, né? A gente tem como hipótese provisória que se observa, sim, a viabilidade desse diálogo, né, entre as práticas ESG e o cooperativismo, e, em especial, né, a viabilidade dessa transição para a economia circular dentro do sistema cooperativista. E, a partir disso, então, a gente conseguiria uma abordagem, um desenvolvimento muito mais sustentável das cooperativas de uma forma geral, o que contribuiria, né, para o ecossistema, para a sociedade de uma forma geral. Eu agradeço pela oportunidade e só complementando ainda aos colegas e esclarecendo de maneira nenhuma em relação a Maíra, né, que ela pediu a solicitação de prioridade, de maneira nenhuma a gente se opôs a isso, até porque tanto eu quanto a professora Roberta somos mães de 2 meninos pequenininhos, bebês, enfim, e a gente jamais se oporia. A questão é que ficou mal entendido, né? Então, mas que obviamente muito bem conduzida aqui pelo Dr. José, a gente conseguiu ajustar de toda forma para que todos nós pudéssemos apresentar de maneira adequada o trabalho e participar, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Daniela. Eu quero dizer da importância dessa manifestação, e inclusive também da doutora Roberta, que eu tenho certeza que não tem oposição, e que isso foi muito bem resolvido. Inclusive, vocês foram criteriosamente observando o tempo, e aí dividiu e facilitaram os trabalhos, né?
Doutor Frederico, só consulto a Vossa Excelência se tem interesse que a gente faça o debate desses três Não, ao contrário. primeiros trabalhos, ou deixar ao final. Realmente é absolutamente atual, né? E tem tudo a ver com a lógica da estabilidade do exercício da jurisdição, como ela pode ser alinhada para que, na verdade, exista uma eficácia maior dentro da possibilidade social maior, ou seja, maiores pessoas participando da justiça e desjudicializando boa parte dos conflitos que, na verdade, são muito complexos. Eles reduzem a complexidade. É muito interessante. Sim, nada a obstar, só aplaudir. Muito bem. Então, agradecer a presença e a apresentação de ambas, né? Muito obrigado. Podemos prosseguir, professor Frederico? Tudo bem? Vocês querem falar mais alguma coisa? Perdão, doutora Roberta, não. Fique à vontade, fique à Daniela, vontade. tudo bem? Está perfeito. Vamos em frente. Tudo bem? Então, muito obrigado, né? Vamos, então, aqui para a Tássia. Ela está aí, a Tássia, juntamente com o Luciano, né? O Luciano... Então, uma honra, Luciano, recebê-lo aqui, tá? Obrigado, Fica, professor. então, aí concedido a você o tempo aí para exposição. Por gentileza. Ok. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Gostaria de agradecer aí ao trabalho do professor Dr. José Sérgio, professor Dr. Frederico Oliveira e aos demais que estão participando. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela oportunidade. Bom, o nosso trabalho, nós falamos aqui da Amazônia Caribenha, nós falamos aqui de Roraima. E uma colega, uma aluna nossa, ela fez o TCC abordando esse tema, que seria a reforma tributária e o meio ambiente. Uma proposta de implementação do IBS ecológico. Nós sabemos que a gente está passando por um processo de reformulação, né, de todo o nosso sistema tributário, a partir da reforma tributária de 2023, né? E esse estudo aborda as possibilidades de implementação do imposto de bens e serviços ecológicos, o IBS ecológico. Perdão? Não, fique à vontade. Não, perdão, não. Prossiga. Então, esse estudo aborda as possibilidades de implementação do IBS ecológico no estado de Roraima. Isso após a reforma tributária que deu início com a emenda constitucional de 2023 e a sua regulamentação. O estudo tem como referência a experiência do ICMS ecológico do Paraná, instituído de forma optativa, claro, que vem utilizando esse instrumento de política pública como um meio de compensação pela restrição do uso dos territórios municipais. Conforme o Comando Constitucional, após essa reforma, dos 25% da arrecadação do IBS destinados aos municípios, pelo menos 5% devem, e não é mais optativo, agora vai ser obrigatório, devem ser obrigatoriamente creditados aos municípios que atenderem a determinados indicadores ambientais. E esses indicadores ambientais vão ser estabelecidos em lei estadual. Criou-se assim, de forma obrigatória, claro, o que vem sendo chamado de IBS ecológico na doutrina socioambiental. O que, de certa forma, vai demandar o quê? Estudos regionalizados. Então, a proposta desse trabalho é encetar alguns estudos regionalizados com base na nossa realidade local aqui, especialmente os critérios socioambientais. E eu já vou falar isso mais à frente. Que considerem não só as demandas, mas também os conflitos humanos e ecológicos locais. Indaga-se aí, vem a pergunta, né? Quais seriam os indicadores socioambientais que poderiam ser adotados para subsidiar o atendimento ao critério constitucional de preservação ambiental para a repartição, do IBS ecológico entre os municípios de Roraima? Bom, nessa direção, claro, o objetivo principal desse trabalho é propor indicadores socioambientais aptos a subsidiar o atendimento ao critério constitucional de preservação ambiental na repartição da arrecadação do IBS para os municípios de Roraima. Veja, se a gente pegar os estudos sobre tributação ambiental dos europeus, americanos e os nossos mesmo, a gente percebe que a tributação ambiental ela tem dois eixos principais que a gente pode destacar na doutrina, que é o eixo comportamental, em que você pode induzir o comportamento ou desestimular um comportamento,
Eu acho que um dos tributos mais impactantes dessa reforma tributária, que vão trabalhar esse eixo comportamental, é justamente o imposto seletivo, que ele busca desestimular certos comportamentos. E nós temos também a questão da repartição da arrecadação. É um outro eixo da tributação ambiental, em que você vai trabalhar com a possibilidade de você distribuir recursos entre os municípios, no caso aqui, conforme sua política ambiental local. Então, nós estamos trabalhando nesse segundo eixo. Esse artigo, esse trabalho, ele trabalha com esse segundo eixo. A pesquisa é de natureza descritiva, qualitativa, basicamente, né? Baseada em análises documentais da legislação federal e estadual. E para tratar das características próprias do estado de Roraima, um estado bem peculiar, são tomadas como fonte de informação os estudos produzidos no âmbito do zoneamento ecológico econômico, que foi instituído recentemente aqui no estado de Roraima, em 2022. Houveram outras tentativas, mas esse até agora foi o que vingou, e é o que está em vigor agora. Bom, o que nós constatamos? Algumas peculiaridades socioambientais de Roraima reclamam fortemente uma robusta adaptação das suas políticas de repartição tributária. Lembrando, o foco da tributação ambiental aqui não é comportamental, é a repartição de arrecadação. Então, nesse sentido, verifica-se que as terras destinadas exclusivamente a unidades de conservação, as terras indígenas e outras áreas institucionais, vejam, representa mais de 2/3 do território total do estado. São 67,73%. O que reduz, sem dúvida nenhuma, as áreas disponíveis para a expansão da produção de forma geral. Isso não quer dizer que não tenha produção em terras indígenas, por exemplo. Tem. Inclusive, um dos melhores cafés que eu já tomei na minha vida foi oriundo de uma terra indígena aqui na divisa com a Venezuela. Depois a gente faz esse merchandising. O estudo verificou também que os povos indígenas, e isso é importante, a gente percebe isso também na doutrina, com vasta documentação e vasta prova empírica disso, que os povos indígenas exercem um papel essencial na conservação da biodiversidade, por meio não só de práticas tradicionais, que são sustentáveis, mas também uma forma de efetividade de proteção ambiental, principalmente aqui que a gente percebe que tem vários grupos de etnias indígenas que se organizam para proteger o seu território. Isso a gente percebe e só ratifica o que a gente já vê na melhor doutrina socioambiental, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. O trabalho concluiu que 3 indicadores gerais para o critério ambiental de repartição do IBS entre os municípios de Roraima poderiam ser propostos. O primeiro seria a relação entre as áreas destinadas à unidade de conservação e o território municipal. O segundo, a relação entre as áreas destinadas a terras indígenas e o território municipal. Se houver uma sobreposição, vai valer a terra que tiver que ocupar maior espaço. E a relação entre quantidade de mananciais superficiais de água presentes no território municipal e as populações atendidas nos municípios adjacentes. Bom, dadas as limitações desse estudo, claro, a gente sugere outros estudos no sentido de verificar a possibilidade de que sejam adotados outros critérios potencialmente mais abrangentes e, mais do que isso, socioambientalmente efetivos na promoção do desenvolvimento sustentável regional e, mais do que isso, proporcionando justiça ambiental. Bom, essa é a apresentação que nós tínhamos para fazer. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luciano. Doutor Frederico, fazer algumas considerações. Eu queria só depois também fazer uma apenas para contribuir com o trabalho. Sim, tudo bem? O Luciano, às vezes, contribui aí nesse sentido do estado de São Paulo, na cidade de Ubatuba, tem uma taxa ambiental. Isso também foi em razão um deslinde, judicial, longos anos para realmente se reconhecer como lícita essa taxa ambiental. E é exatamente algumas características que você disse, essa pleiade então ambiental, inclusive cultural indígena, e uma beleza que contém aí 72 praias e
um meio ambiente natural, né, muito pouco produzido, a questão socioambiental, enfim, se cobra aí essa taxa, né, um lançamento de taxa, cada dia que você visita, né, a cidade, não sendo morador ali, não sendo ali nas adjacências, então você paga R$ 13,60 por dia, né? É uma forma de arrecadação, dentre o tributo, né, impostos, taxas, tarifas, né, e é realmente hoje tido como, então, aceitável dentro de um sistema, então, que eles identificaram, né, de zoneamento e implantaram esse critério. É um exemplo também que deu certo e perdura até hoje. Se hoje você vir ao estado de São Paulo e for aí o Ubatuba, todo um controle, né, sistêmico ali de vigilância, ele lança, então, o tributo se você não preencheu o requisito de isenção. É só para contribuir com o seu trabalho. Muito obrigado, professor. Né? Acho que o áudio do senhor está fechado, doutor Federico. Tudo bem? Acho que está fechado. Não estou ouvindo. O doutor Federico. Desculpe, agora, Isso, eu achei o sem trabalho problema. muito inteligente, muito inteligente. E as ponderações feitas pelo professor, elas fazem a ilação necessária. Eu acho que este ponto é um ponto não da política em geral tributária brasileira, que, na verdade, está por via de ser refeita. E esses alinhamentos que são feitos em nível estadual, eles precisam estar em compasso, e talvez essa seja a maior dificuldade, porque as realidades são muito diferentes de produção no Brasil como um todo. É muito grande, né? Eu só vou terminar dizendo uma situação que agora há pouco, ontem, anteontem, acabou de acontecer com a Argentina em relação à questão do câmbio e como Milei imagina, independente de filosofia ideológica ou algo parecido, mas ele imagina algo que possa alinhar, né, o câmbio num só, para o que possa ter algum proveito maior ou menor social, mas o problema é que a Argentina tem 45 milhões de habitantes. O problema que eu disse do Brasil, que o colega muito bem aponta as alinhagens estaduais versus federal, é ter uma política nacional que consiga alinhar os 220 milhões e os interesses, sobretudo de cunho social. A função social que pode acontecer no tributo, ela precisa ser muito bem especificada e nem sempre isso é possível. Mas é um caminho. O caminho que o colega apontou é um caminho interessante. Eu acho que tem que ser aplaudido. Vamos E em só frente. só em complemento, professor Federico, que é interessante que achavam, né, na cidade que ia ter uma fuga, ou seja, ninguém iria mais à cidade, porque seria uma política pública, né, ambiental local. E muito pelo Veja, contrário, não muito pelo diminuiu a contrário. visita, muito pelo Claro, contrário, foi perfeito. aceito, né, porque é revertida realmente ao cuidado e à proteção ambiental. Então, Aceito e parabéns, legitimado, e legitimado. pela aceitação, que a atual legitimação não weberiana é essa. Eu disse isso, perfeito. Né? Obrigado, Luciano. Né? Bom, vamos aqui passar para o nosso João Carlos de Mello, né? Está aqui, né? Com certeza. Boa tarde, João Carlos. Boa João tarde. Carlos, aqui da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né? E aí o resumo dos novos paradigmas do direito do trabalho, enquadramento sindical no trabalho transnacional e os desafios para o direito do trabalho. Fica concedido a você, então, João Carlos, o tempo nosso regimental. Muito obrigado, doutor José Sérgio. Eu agradeço primeiramente ao Iberojur pela oportunidade e como objetivo geral do trabalho é a realização de uma análise acerca do enquadramento sindical do teletrabalhador brasileiro na prestação de serviço para uma empresa estrangeira. O estudo parte a partir da seguinte indagação. Na celebração de um contrato de teletrabalho transnacional, qual critério prevalece para o enquadramento sindical do teletrabalhador? A legislação da empresa contratante ou o princípio da territorialidade? E para a pesquisa,
Está sendo utilizada a análise metodológica lógico-dedutiva, baseada na análise documental normativa e na análise bibliográfica em repositórios, que abordam sobre o tema. E como objetivo específico, tem-se o estudo do teletrabalho, o estudo da alteração da regulamentação do teletrabalho no Brasil e a análise de decisões judiciais que embarcam acerca do enquadramento sindical em casos de teletrabalho transnacional. Para análise, a gente considerou-se que o enquadramento sindical do teletrabalhador representa um novo significativo para o direito do trabalho, tendo em vista que a intensificação da globalização e o avanço das tecnologias de informação e comunicação possibilitaram o surgimento de novas formas de trabalho, como o teletrabalho transnacional. E no Brasil, a Lei 14.442 de 2022, ela trouxe, em seu artigo 75b, novas atualizações acerca da regra de teletrabalho no Brasil. E dentro das principais conclusões parciais que está sendo desenvolvida, a gente percebeu que foi percebido, né, que o parágrafo 7º do artigo 75, ele tenta mitigar os riscos de um dumping social intraterritorial, onde a adoção do teletrabalho poderia ser utilizada como um mecanismo para a erosão de padrões laborais mais elevados vigentes em determinadas localidades. A obrigatoriedade de observar as normas de saúde e segurança do trabalho da base territorial do empregado estabelece um princípio de territorialidade mitigada, onde a execução remota do trabalho não implica a automática submissão às normas do local da sede da empresa, mas sim uma ponderação com as normas do local da vinculação do trabalhador. Assim, conclui-se que o dispositivo legal em análise representa um avanço na construção de um arcabouço jurídico mais sofisticado para o teletrabalho, incorporando a dimensão territorial como elemento crucial para a efetividade da proteção laboral. Finaliza a minha fala. Muito obrigado, Dr. João Carlos Figueiredo. Professor Federico, o senhor quer fazer alguma consideração? Não, apenas um ponto. A lógica da normatividade com relação ao trabalho tem muito a ver com os níveis de prestação. O que acontece, em geral, principalmente nos países da América do Sul, é que a mão de obra, quanto mais ela se qualifica, e o teletrabalho tem muito a ver com isso, a especificação faz com que o valor só possa equilibrar-se com a prestação se tecnologicamente ele for bem absorvido. O que eu quero dizer com isso é que a tecnologia do teletrabalho traz a redução e não o aumento, que falamos ontem na questão da política, ainda há pouco na política pública, né? A redução e não o aumento na questão do empenho na realização das instituições e, enfim, em geral. Porque quando isso não acontece, a disposição dos insumos pessoais ela é maior para o direito do trabalho. Isso, ou seja, aumenta o custo do contrato. E, de certa forma, tem uma aplicação disforme, né? Com a vantagem tanto de quem emprega, do empregador, quanto do empregado. Então, o que eu quero dizer é que teletrabalho é um tema do momento, o colega foi muito assertivo e inteligente escolhendo. Principalmente ao falar desses transnacionais, né, João, que existe, né, entre principalmente os Estados Unidos e o Brasil, com alguns contratos, né, que não tem assim um amparo muito no direito do trabalho. Se fizermos um levantamento, principalmente no teletrabalho, aqui de brasileiros trabalhando para empresas americanas, plataformas americanas, né, até uma certa desvantagem em relação ao outro americano, né, isso se constata muito, né, é uma realidade. Né? Então, o seu trabalho tem aí muito para produzir e contribuir aí com a pesquisa. Muito obrigado, João. Bem, agora podemos passar, então, para o nosso próximo aqui, que é o Gabriel
Aguilar Martins, né? Gabriel está aí? Que está... É isso, o Gabriel se encontra? Não está. Acho que não. Acho que não. Doutora Viviane, então vamos, né, com a senhora. É Viviane, né, Yamaki, é isso? Isso, Se eu boa pronunciei tarde. corretamente, boa tarde. É da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né, aqui no Brasil, e vai falar para nós o trabalho é sobre inteligência artificial, uma decisão judicial automatizada e a homologação de sentenças estrangeiras no Brasil. É isso, doutora? Isso mesmo, professor doutor José Sérgio Saraiva. Boa tarde, professor doutor Frederico Oliveira, os demais colegas. Eu peço licença para tentar compartilhar minha tela, vou fazer essa tentativa, Sim? porque eu preparei uma Hum, apresentação para apoiar minha fala. Aparece a tela? Aparece. Uhum. Certo. Bom, iniciou o compartilhamento, tá? É só clicar. Isso, perfeito. Perfeito. Deixa eu ver aqui para passar. Achei aqui. Uhum. Então, o meu trabalho, ele busca explorar as inovações, os benefícios da inteligência artificial, bem como os riscos, partindo de diretrizes gerais, das organizações internacionais para os estados, e para isso eu percorro alguns standards, né, que partem da ONU, que são muito recentes, discussões sobre a governança global, que estão assim muito preocupadas em direcionar os avanços da inteligência artificial com uma abordagem centrada no ser humano, com abordagens que visam preconizar a ética no uso da inteligência artificial, diante de todos os riscos que ela é capaz de produzir, como desemprego em massa, vazamento de dados, ataques cibernéticos, e extrair o melhor disso, né? Então, a OCDE, ela, em 2019, ela publicou uma recomendação do seu Conselho sobre a Inteligência Artificial, tratando de princípios para a administração responsável da IA. Entre esses princípios, como eu pesquiso direitos humanos, eu destaquei crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável, bem-estar, o respeito pelo Estado de Direito, direitos humanos, valores democráticos, a transferência, a explicabilidade, robustez, segurança e proteção e responsabilização, que é um grande desafio dos sistemas de inteligência artificial. Da mesma forma, a Unesco, ela, em 2021, ela trouxe recomendações sobre a ética da inteligência artificial, uma perspectiva mais ampla, para articular valores e princípios com uma aplicação prática, tratando de inclusão, igualdade de gênero, proteção do meio ambiente e dos ecossistemas. Entre os princípios que ela traz, ela ressalta a justiça e a não discriminação, de acordo com o direito internacional para os Estados-membros, tratando de uma abordagem inclusiva ampla, desde grupos etários, grupos linguísticos, pessoas em situação de vulnerabilidade, tratamento de mulheres e meninas também. Recentemente, a ONU, ela instituiu esse órgão consultivo órgão de alto nível em inteligência artificial, também na mesma linha das demais organizações, buscando incluir justiça, não discriminação, e dentro desse documento, que é Governando a Inteligência Artificial para a Humanidade, existe uma ampla gama de ações e eles prevêem a criação de um painel científico pelos Estados-membros, de forma a compartilhar os benefícios da inteligência artificial e até mesmo um fundo financeiro para
tratar dos riscos, dos benefícios. Desde 2018, o Conselho da Europa, ele publicou uma carta que trata de princípios éticos relacionados à inteligência artificial nos sistemas judiciais. E aqui eu adentro mais especificamente ao objeto, né, do meu trabalho, que é a homologação de sentença estrangeira a partir dos sistemas judiciais que já adotam decisões automatizadas. E o Conselho da Europa também, ele recentemente, em 2024, adotou uma convenção quadro sobre inteligência artificial, direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Nesse documento também é preconizada a igualdade e não discriminação, que é um grande risco dos sistemas de inteligência artificial, discriminação algorítmica, principalmente em relação às minorias, uma vez que a inteligência artificial ela funciona a partir de dados contidos em grandes sistemas. Então, ela tende a reproduzir a discriminação estrutural da sociedade. Nessa convenção quadro do Conselho da Europa, tem um artigo específico sobre direitos das pessoas com deficiência e das crianças, que, especialmente as crianças, têm apresentado uma enorme vulnerabilidade no âmbito digital, da internet. E aqui eu passo a tratar da inteligência artificial e do poder judiciário, com seus aspectos positivos, que incluem a ampliação do acesso à justiça, a otimização do tempo e os aspectos negativos, que são riscos já conhecidos, como a falta de transparência dos algoritmos, a possível violação da ampla defesa, do contraditório e a violação do devido processo legal. Nos Estados Unidos, existe um amplo debate sobre o caso Compass, em que os magistrados de vários estados, como Nova York, Wisconsin, Califórnia e Flórida, eles utilizam uma previsão do risco de reincidência de réus no âmbito criminal, gerada por esse algoritmo Compass. Com apoio nessas previsões, os juízes, implicitamente, eles delegam decisões a softwares que, a partir do uso reiterado, os advogados de defesa começaram a notar que existia um viés de raça em relação aos réus negros, que eles eram muito mais desfavorecidos em relação aos demais réus. Na Estônia, também já existe aplicação de decisão judicial automatizada para casos de pequeno valor até 7 mil euros. Então, as partes elas podem fazer o upload das suas informações e o programa emite uma decisão realmente com base na inteligência artificial. No Brasil, já havia uma resolução do CNJ de 2020, mas agora, muito recentemente, em 11 de março, ela foi atualizada para prever de forma mais precisa, né, as recentes inovações, principalmente da inteligência artificial generativa. E no artigo 19 dessa resolução, ele trata-se do caráter auxiliar e complementar da inteligência artificial como apoio à decisão, a utilização da decisão automatizada, diferente da Estônia, por exemplo. Então, dentro desse panorama, eu vou buscar discutir a partir da doutrina nacional e estrangeira e também buscar decisões judiciais, que já tem algumas decisões judiciais que contestam a utilização da inteligência artificial, principalmente quando existem alucinações, né? Porque muitas vezes a inteligência artificial generativa, ela alucina.
né? E inventa informações. E aí o que eu encontrei entre, né, os artigos que eu encontrei, tem a posição do professor Solano de Camargo, que leciona Direito Internacional Privado, e na perspectiva dele, a decisão cibernética viola a ordem pública, que é um dos requisitos para homologação de sentença estrangeira, viola também o devido processo legal e a ética da espécie humana, né? Preconizando essa necessidade de haver uma supervisão humana na prolação de sentenças. Eu fico aberta às sugestões, agradeço muito a atenção dos senhores. Vou pausar aqui minha apresentação. Muito obrigado, doutora Viviane. É um tema, né, atualíssimo e acho que vai prosseguir, né, professor Federico? Acho que por muitos anos Muito esse querido. debate, né? Eu tenho, inclusive, já uma pergunta, porque não é do meu conhecimento mais imediato. Eu penso que o STF ainda não avaliou a IA generativa, a ideia de homem, não homem, os aspectos intrínsecos, alma, gênero, personalidade, são coisas delicadérrimas, né? Então, é preciso... Bem, são debates que pacificar, né, uma decisão. Eu vi que a questão da doutrina ela vem como fonte, alinhando, e nós estamos usando, ok, porque a repetição ela pode gerar uma estabilidade da dogmática, ok. O problema é que é preciso de uma ponderação constitucional. É isso que eu perguntaria para a colega. Ela tem noção, não sei se ela já apresentou algo, mas ou de que isso já foi tratado de alguma maneira pelo STF, não? Você tem, Viviane? Eu agradeço a pergunta, vou até pesquisar mais precisamente, mas o que eu encontrei foi uma abordagem incipiente ainda, apesar Imagino. de haver essa resolução do CNJ, toda a discussão é muito incipiente, ela ainda está muito pautada na regulamentação da inteligência artificial como um todo no Brasil, que tá se espelhando muito na regulamentação da inteligência Claro. artificial na Europa. Sim. Tem uma abordagem mais incisiva em relação à regulamentação dos Estados Unidos, que é muito mais pró-inovação, pró-mercado. Então, existem essas limitações da própria dinâmica, né? Claro, Porque é tudo muito claro. novo, muito recente. claro. Brilhante, colega. Muito obrigado. É interessantíssimo, Olha, meu professor. Maravilha. É um trabalho assim, doutor Viana, de Instiga, né? suma Instiga, importância. instiga. Isso, instigante. Porque também vi um artigo de pesquisadores no campo da tecnologia dizendo até que ponto, né, a inteligência, então, artificial, a inteligência, a partir da nossa programação, dos nossos algoritmos, ele permitir que ele crie, então, até mesmo correlação de algo que não passou por nossa inteligência Sim, natural. claro. E até emocional, nem dissemos isso, numa sentença, por exemplo, a possibilidade dessa inteligência artificial produzir algo que não estaria mesmo na convicção ou mesmo, então, raciocinado ou processado pelo julgador, né? Já Então, pensou? Você vai dar um formato de Homo sapiens, de homem, né? E isso, a isso, personalidade é intransferível, é muito complicado. Mas, né, estaremos aí para ver só um pouquinho disso. Vai ser, Se der acredito certo, estaremos lá. Se der certo, que, se der certo. vamos tentar, vamos É tentar. verdade. Aham. E aí, a doutora Viviane, que é mais jovem, com certeza vai enfrentar isso com mais Sim, é bem sabedoria, possível. né? Muito É obrigado, bem doutor Viviane, possível. então, né, Do pelo jeito que a trabalho. coisa está andando, é bem Né, possível. prossiga na pesquisa, muito importante, né, para até a humanidade. Muito obrigado, viu, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Bom, professor, ficou ainda para nós analisarmos e ainda não consta, depois pode ser que a Bruna nos ajude, ou então o Gabriel Aguilar Martins, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele se encontra aí?
pelo menos no lobby não está, né, indicando, né? Ô, Bruna, você que nos auxilia aí, tem alguma indicação, alguma... Se você Eu, estiver nos ouvindo. ele estava Não? na reunião, mas ele saiu. Não, eu acho que ele não vai voltar. Ele não voltou. Eu vi que ele estava num cantinho aqui na tela, mas não... Depois perdi. Ele Né? havia pedido para alterar a ordem para ele ser o primeiro, porque ele tinha compromisso, eu acho que deve ter sido isso. Também é verdade. Ele chegou a pedir isso também, né, que tinha um compromisso, né? Mas o que nós podemos deliberar? Então, aqui, Bruno, a gente aguarda um pouco mais, em razão do Gabriel. Tem alguma outra atividade que devemos fazer? Não me recorda, meu grande mestre, não me recorda. Não. Apenas ter essa fraternidade que eu tenho por você, que é grande. Oh, muito obrigado, meu Que excelentíssimo bom lhe ver de professor novo, Frederico. viu? Foi Muito uma honra bom. muito grande, né? Só aqui não é o momento, mas estamos acertando aí a questão de agosto para o livro então, e o evento aqui, tá bom? Aqui em Franca, São Paulo. A gente encerra por aqui? Não, eu penso que sim, não. Não estou Bruna, vendo nada além. não, eu vou mais além. Eu vou passar para, né, para a sala A, então, do professor Eu penso, Silvio para auxiliar. É isso? eu Mas não penso são mais que nós dois. esse painel já pode encerrar, porque não há mais participantes. Não há mais participante, professor. Sim, Não Nós somos mais nós encerramos. dois. Só nós dois, isso. A gente Podemos já encerrar encerra então, aqui. Bruno? sim, Não podem ouvi. Você nos autoriza? Autorizo. E então tá bom. A Bruna autorizou nós encerrarmos o nosso GT. Maravilha. Eu fico A grato Franca, quero dizer de que eu quero vê-lo. voltar a Franca. Estou muito saudoso, muitas pessoas que eu gosto em Franca. E você Muito. é uma delas, meu querido amigo. Vai ser uma Muito obrigado, satisfação professor. recebê-lo aqui, né? Salve. E vai ser uma honra muito grande. Muito obrigado por tudo. À Luciano, próxima, hein? muito obrigado. Boa pesquisa, Luciano. Até a próxima. Ô, Bruna, muito obrigada, viu? Por tudo. Obrigada a vocês, Tá. doutores. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Boa tarde.